Bom, gente, eu me chamo Antônio Dilson Neto, meu colega é Breno Bastos Fernandes. Nós somos vinculados ao Laboratório de Estudos em Políticas Culturais e Economia da Cultura da Universidade Federal da Bahia. E hoje nós vamos apresentar o trabalho intitulado Financiamento à Cultura no Estado da Bahia, Histórico e Perspectivas para as Novas Leis do Setor. A orientação foi dos professores Leonardo Costa e Renata Rocha, que também são vinculados ao Lab Cultura. Bom, nas diversas áreas da gestão pública, o campo das políticas culturais oferece tanto oportunidades quanto desafios muito particulares. Isso por se relacionar com o que a pesquisadora Isaura Botelho vai chamar de dimensões sociológica e antropológica da cultura, ou seja, englobando tanto a profissionalização e sustentabilidade dos fazeres artísticos, quanto o desenvolvimento simbólico e cultural da sociedade. Por isso a gente vai perceber que diferentes estados e sociedades também vão compor arranjos distintos para o financiamento da cultura, com isso criando relações diferentes entre Estado e mercado nesse âmbito, o que nos leva ao objeto de pesquisa desse trabalho. Bom, a gente aí vai ter algumas perspectivas e objetivos a serem atingidos com a nossa pesquisa. Primeiro, a gente vai levantar os dados que estão disponíveis sobre o Faz Cultura e o Fundo de Cultura, que são os dois principais mecanismos de financiamento no Estado, ao longo das gestões do Partido dos Trabalhadores no governo estadual, traçando aí um panorama da atuação da Secretaria de Cultura entre os anos de 2007, que é quando o grupo chega ao poder com a eleição de Jacques Wagner, e 2023, que é o período referente ao atual mandato do governador Jerônimo Rodrigues. A gente também pretende entender como esse novo momento de reestruturação dos mecanismos de financiamento, a partir das iniciativas federais que possuem a descentralização e a capilaridade como elementos centrais e norteadores, influenciam no funcionamento desses mecanismos, investigando esses dois grandes mecanismos já estruturados e já consolidados no Estado para contribuir com a visualização dos horizontes possíveis para a atuação da Secult nessa área. Bom, o primeiro desses mecanismos é o Programa Estadual de Incentivo ao Patrocínio Cultural, também conhecido como Faz Cultura. Ele foi instituído pela Lei nº 7.014, de 1996, e possibilita que empresas tenham parte do ICMS abatido, podendo alocar essa quantia no patrocínio escolhido, desde que também complementem parte do orçamento total do projeto com recursos próprios. Ou seja, funciona de maneira similar à Lei Rouanet, em âmbito federal, mas na esfera estadual, possibilitando que empresas tenham parte dos seus impostos deduzidos e possam investir esse valor diretamente em projetos culturais. Um outro mecanismo que é bem importante para a nossa pesquisa é o Fundo de Cultura da Bahia, que foi criado em 2005 pela Lei 9.481, seguindo requisitos aí do Sistema Nacional de Cultura, que foi um projeto da gestão de Gilberto Gil à frente do Ministério. Os fundos também são provenientes do ICMS, como explica a pesquisadora Ranaina Brandão, com o objetivo de incentivar e estimular a produção artístico-cultural baiana, que tem dificuldade de inserção no mercado do patrocínio privado. Embora a fonte de recursos do Faz Cultura seja a mesma do fundo, a decisão acerca de quais projetos serão apoiados e os critérios de seleção é distinta. Enquanto no Faz Cultura essa escolha é das empresas que são patrocinadoras, no fundo essa seleção é da Secult, a partir de critérios que já são previamente estabelecidos pela própria Secretaria. A partir de pesquisa bibliográfica, a gente conseguiu ter acesso a dados da própria Secretaria de Cultura do Estado da Bahia, que mostram um pouco da relação entre esses dois mecanismos no início do período que pretendemos estudar, entre os anos 2007 e 2013. Então, nesse período, a gente percebe uma certa transferência da demanda do Faz Cultura para o Fundo de Cultura. Isso também é justificado por uma alteração na própria gestão da Secretaria, porque anteriormente o Fundo de Cultura era voltado muito mais para o apoio a projetos do próprio governo, como, por exemplo, a manutenção de patrimônios culturais. Mas com essa nova gestão, isso foi alterado, e o fundo também começou a abarcar muito mais projetos da sociedade civil, não necessariamente integrantes do governo. A gente percebe isso também no aumento dos recursos anualmente, com um aumento constante no Fundo de Cultura nesse período, demonstrando, de certa forma, essa transferência da demanda para a cultura para o Fundo de Cultura. Então, os próximos passos dessa pesquisa, a gente pretende fazer a coleta de dados referente ao restante desse período, ou seja, continuar até o ano de 2023, e subir à Secretaria de Cultura com o pedido pela Lei de Acesso à Informação, para com isso poder investigar a distribuição dos recursos entre territórios de identidade e os proponentes, os critérios de seleção utilizados, e também como era a demanda de cada mecanismo, se essa tendência identificada no início da gestão de Partido dos Trabalhadores muda, como é que está essa relação entre esses dois mecanismos atualmente e ao longo desse período, né? Entre 2007 e 2023, completando esse período, e também analisando os recursos disponibilizados ano a ano, tanto para o Faz Cultura quanto para o Fundo de Cultura. Então, esses são os próximos passos da pesquisa. Obrigado pela atenção até aqui, nessa etapa dos resultados parciais, e até a próxima.